Olá pessoas, eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar, eu fiz uma pausa aqui no meu dia para poder vir aqui conversar com vocês e falar sobre o livro Atenção Plena, que é o que eu tô lendo agora. Ele fala sobre essa prática, da atenção plena que a gente pode fazer durante o dia e tal. É uma meditação, na verdade, para a gente manter a calma e serenar as nossas emoções, porque se tem uma coisa que a gente tá precisando nesse momento é manter a calma, porque olha, vou te contar que tá difícil, meus amigos, tá difícil. Mas enfim, eu tava lendo esse livro e eu encontrei uma história aqui que eu achei bem interessante e eu resolvi compartilhar com vocês, porque assim como me fez refletir sobre algumas coisas, eu acho que pode ajudar vocês também. Então vamos lá, eu vou ler esse negócio para vocês, tá? Depois eu vou falar sobre as coisas que eu refleti a respeito disso. Vamos lá. Havia um rei que tinha 3 filhos. O primeiro era formoso e bem popular. Quando fez 21 anos, seu pai construiu um palácio na cidade para ele morar. O segundo filho era inteligente e também popular. Quando completou 21 anos, seu pai também construiu um palácio na cidade para ele. O terceiro filho não era formoso nem inteligente, e era antipático e impopular. Quando chegou aos 21 anos, os conselheiros do rei disseram: "Não há mais espaço na cidade. Construa um palácio extramuros para o seu filho. Ordene que seja um palácio forte e envie alguns de seus guardas para protegê-lo dos malfeitores que vivem fora das muralhas da cidade." O rei aceitou a sugestão. Ou seja, 3 filhos, 2 eram os ovos de ouro da família, o outro nem tanto. A solução? Manda ele embora que é para não dar problema. Olha só o que acontece. Um ano depois, o filho enviou uma mensagem ao pai. "Não posso viver aqui. Os malfeitores são fortes demais." Os conselheiros disseram ao rei: "Construa outro palácio, maior e mais forte, a 30 quilômetros de distância da cidade e dos malfeitores. Com mais soldados, conseguirá resistir aos ataques das tribos nômades que passam por aquela rota." Assim, o rei construiu tal palácio e enviou 100 de seus soldados para protegê-lo. Um ano depois, chegou uma mensagem do filho: "Não posso viver aqui, as tribos são fortes demais." Assim, os conselheiros disseram: "Construa um castelo enorme, a 150 quilômetros de distância. Será grande o suficiente para abrigar 500 soldados e forte o bastante para resistir aos ataques dos povos que vivem além da fronteira." O rei fez o que foi sugerido, mas um ano depois, o filho enviou uma nova mensagem ao rei: "Pai, os ataques dos povos vizinhos são fortes demais. Eles atacaram 2 vezes. Temo que eu e meus soldados não resistamos caso ataquem novamente." E o rei disse aos seus conselheiros: "Deixem que ele venha para casa e more no palácio comigo, pois é melhor aprender a amar meu filho do que gastar toda a energia e os recursos do meu reino mantendo-o à distância." Logo depois dessa historinha vem a moral da coisa, que é o que a gente vai discutir agora. A longo prazo, é mais fácil e eficaz conviver com as dificuldades do que gastar recursos para combatê-las. E agora é que tu me diz, mas o que é que tu estás me dizendo? Calma que eu vou explicar. Na minha cabeça, a minha interpretação da coisa foi que estes príncipes seriam os nossos sentimentos. Aqueles príncipes que eram bons, ou seja, os sentimentos que a gente gosta e que consegue identificar rápido que nos fazem bem, a gente aceita tranquilamente, sem problema. Agora, aqueles que são ruins e que a gente tenta lutar contra porque não quer sentir, eles ficam voltando e voltando e voltando com novos problemas até que a gente decide deixar eles ficarem porque é mais fácil do que gastar esforços para mantê-los longe. Deu para entender mais ou menos? Isso me fez perceber que, por exemplo, quando tu entra em pânico e alguém te diz "não entre em pânico", é o conselho mais inútil que pode ser dado, porque eu já tô em pânico. Se eu pudesse não entrar em pânico, eu simplesmente não entrava. Mas a gente vive tentando se convencer de que não pode sentir as coisas, negando aquilo que é ruim, e isso só torna tudo pior. Se tem um momento em que está todo mundo em pânico, com medo, estressado e ansioso, é agora. Pelo menos as pessoas que entendem o que está acontecendo
já se depararam com esses sentimentos uma vez ou outra. Não querer se apavorar só faz com que tu te apavore por não estar conseguindo se controlar. Por outro lado, eu acho que quando você permite que o sentimento apareça, ele vai embora mais rápido. Por exemplo, tem uma cena de Lost, se não me engano é no primeiro episódio, eu acho, que o Jack, que era o personagem que era médico, né? Ele tá falando ali sobre um momento em que ele sentiu medo, durante a cirurgia de uma menina. Mas como ele não podia ficar paralisado, porque o excesso de medo deixa a gente paralisado, se isso acontecesse, ele ia colocar em risco a vida daquela paciente. Então, ele fala que deixou o medo tomar conta por apenas 5 segundos. Depois que passaram esses 5 segundos, conseguiu raciocinar e terminou aquela cirurgia. Ou seja, ao invés de tentar impedir o medo de aparecer, coloque limites quando ele aparece. Recentemente, aconteceu uma situação em que eu fiquei com muita raiva. Só que essa raiva começou a me consumir de um jeito que eu achei que ia ter um treco. Mas aí é que vem a parte, né, da atenção plena, que você vai treinando durante as semanas. Mesmo com aquela raiva, eu sabia que aquilo não ia poder me dominar, porque senão ia ficar incontrolável e eu ia explodir e soltar as patas em alguém. Coisa que não é legal de acontecer, né? Porque ninguém merece tomar uma cacetada. Enfim, depois que eu percebi que eu não poderia me manter nesse estado o dia inteiro, porque não ia fazer bem com certeza, eu chorei. Eu precisava disso. Não porque eu estava triste, mas porque eu tinha que encontrar um jeito de deixar aquela emoção e aquela coisa sair de dentro de mim. Então eu chorei por pouco mais de 1 minuto, nem foi por muito tempo, e depois fui fazer uma prática dessas aqui que está no livro, uma prática de meditação. Comecei a respirar e prestar atenção na minha respiração. Depois de fazer a sessão daquele dia, tudo voltou ao normal. Eu sei que parece estranho, que a gente não dá muito valor, porque tipo, se eu tô nervoso, se eu tô com medo, se eu tô estressado, respirar não vai fazer nada comigo. Eu já respiro todo dia e eu continuo estressado. Mas faz diferença. Cientificamente faz diferença. Não tô falando de uma crença ou alguma coisa abstrata. É científico. Prestar atenção na sua respiração contribui para equilibrar os níveis de estresse no seu corpo e te acalmar. E tem outra coisa também, que diante de uma situação triste ou algo do tipo, muita gente fala, quando vai dar o conselho, né? A pessoa diz, não chora. Eu digo ao contrário, chora. Descarrega tudo. Para que você vai ficar se afogando com sentimentos que são normais para qualquer pessoa? O corpo humano precisa chorar. Você sabia disso? O seu corpo quer chorar. É uma forma de colocar para fora o que está te incomodando, de equilibrar as emoções. Depois que acaba, você vai se sentir melhor e aí beleza. Não precisa ficar preocupado que, eu vou começar a chorar e não vou parar mais. Claro que vai, não vai chorar para sempre, uma hora vai acabar. A hora que o seu corpo achar que tá tudo bem, que tá tudo equilibrado, ele não vai mais ter a necessidade de saltar água pelos olhos. É claro que se tu tá em um momento em que esses sentimentos ruins estão começando a tomar conta e tu não consegue mais seguir com o teu dia, seguir com a tua vida, porque tu só pensa nisso, pode ser o momento de procurar um profissional que vai te ajudar a lidar com isso. O que eu me refiro aqui são as situações de estresse naturais do dia a dia. Outra coisa que você pode pensar também no meio disso tudo é: por que eu sou assim? Porque você é. Se aceite dessa forma e tente descobrir o que te ajuda a sair dessas situações. Tu precisa ocupar o seu tempo com coisas boas, com coisas positivas. Já está acontecendo coisa ruim demais no mundo. De algum lugar a gente precisa tirar energia para continuar tentando, não é? É sempre bom lembrar que tu não precisa te culpar por isso. É um direito seu se sentir assim. É direito seu sentir raiva, ficar triste, ficar com medo. O medo é o que faz o ser humano sobreviver. A gente precisa dele. É por causa do medo que a gente chegou até aqui como espécie. E diante da situação atual, diante das coisas que o mundo está passando, eu tô com medo. É claro que eu tô com medo. Afinal, a gente tá em um navio completamente desgovernado, então eu acho que é normal, né? Só que eu acho que eu consegui encontrar um jeito de lidar com ele e de não deixar tomar conta. Pelo menos não mais que 5 segundos. É claro que novas situações de descontrole vão aparecer
e a gente vai lidar com umas muito bem e outras vão nos tirar do sério de novo, mas aí a gente continua respirando. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo com medo, isso é normal, não tente reprimir essas coisas. Isso só vai fazer você ficar sobrecarregado e explodir na hora que não deve. Mas vamos se ajudar para conseguir cuidar da nossa saúde mental e passar por esses momentos. Então, pessoas, hoje eu quis dividir isso com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e se quer que eu fale de outros temas desse tipo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outros vídeos. Eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas, porque esse distanciamento social está sendo longo, ainda vai ser mais longo, não vai acabar amanhã, e a gente tem que fazer o possível para ajudar uns aos outros a passar por isso. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, por favor, compartilha com essa pessoa, mostra para ela que você se importa e que quer ver ela bem também. Então, aceite os seus príncipes do jeito que eles são, porque dá muito mais trabalho mandá-los embora e fingir que não existem. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!